A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida e a tua família. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? E hoje vamos tratar de um assunto, tá? Um assunto muito importante e que muitas pessoas precisam saber sobre este assunto, tá? E antes de começarmos, tá? Você que chegou aqui, que é novo, o YouTube recomendou para você esse vídeo. Você que chegou aqui, que é novo no canal, eu me chamo Arthur Teodoro, eu sou pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo. E neste vídeo, né, eu quero que você, embaixo, tem o botão inscrever-se. Quero que você faça o seguinte, clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Ao lado vai aparecer um sininho, clique nesse sininho e selecione as opções todas. Para que sempre quando eu lançar um vídeo aqui, o YouTube ele vai mandar para o seu celular. Tá? Também deixa o seu like, assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e ele vai compartilhar para o máximo de pessoas. Ele vai compartilhar para muitas pessoas esse vídeo, tá? E também compartilhe essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp, né, nos seus status, porque eu creio que Deus vai falar fortemente no coração de cada um através desse vídeo, tá bom? Então, que Deus abençoe. Então, vamos começar, tá? Eu quero que você que é evangelho, que tem a sua Bíblia, tá? Eu quero que você pegue a tua Bíblia e para que hoje a gente vai analisar esse texto, é um texto muito importante, a gente precisa analisá-lo totalmente, tá bom? Então, pega a sua Bíblia e vamos começar. Vamos lá. Efésios, no seu capítulo 2, versículo de número 19, Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluias, glória a Deus. Estamos diante de uma passagem, meus irmãos, a qual o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios. E ele vai falar acerca de uma coisa, que nós não somos mais nem estrangeiros e nem mais forasteiros, mas sim concidadãos dos santos da família de Deus. Primeira coisa eu quero te dizer, você que ainda não sabe, tá? Você que ainda não descobriu o teu propósito com Deus, nós fomos formados para fazer parte da família de Jesus. Porque, claro, a pessoa nasce e ela vai aprender a fazer as coisas com aquela família. Se a família for boa, ela vai aprender a ser boa. Se a família for ruim, ela vai aprender a ser o quê? Ruim. Só que, como essas pessoas muitas das vezes não servem a Deus, essa pessoa também não vai servir a Deus. Por quê? Porque ela foi criada no meio sem ser do Evangelho. Então, mas o que? Jesus, antes de nascer, Jesus ele já tinha formado você, porque ele quer que você faça parte o quê? Da família de Deus. E nós que servimos a Deus, uma coisa muito importante. O tema que a gente vai falar hoje é o lugar ao qual pertencer. O lugar a qual pertencer. Aí você olha para mim e diz, Arthur, como assim pertencer, Arthur? Como assim esse negócio de pertencer que você está falando? Pertencer, que eu estou falando, é pertencer a algum lugar. Esse lugar que eu digo é a igreja. Vou repetir. Esse lugar que eu digo é a igreja. Nós que aceitamos Jesus, a gente tem que ir para a igreja servir a Deus. Quantas pessoas dizem que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, mas eles não vão para a igreja e eles acham que pode ser cristão dentro de casa, mas isto não existe. Por quê, meu irmão? Porque nós somos criados para pertencer e não somente crer. Tem muitas pessoas que crerem, mas não vai para um lugar para pertencer. Você está entendendo? Muitas pessoas falam, por exemplo, a pessoa aceita Jesus aqui, ela crê no Senhor, mas ela não vai para a igreja. Mas nós fomos chamados para pertencer e para crer. Não somente crer, mas sim pertencer e a crer. Tá? Pertencer e crer.
Glória a Deus. Porque na igreja é o lugar onde nós vamos aprender a palavra de Deus. É através da palavra que a gente vai, quer dizer, através de nós indo para a igreja, a gente vai saber ter comunhão com os irmãos, a gente vai aprender a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque se a gente não precisasse ir para a igreja, Jesus não tinha ido para o templo pregar a sua palavra. Se a gente não precisava pertencer à igreja, Paulo, Pedro e os demais discípulos não precisavam ir para o templo. Mas por que eles iam para o templo? Porque o templo era o lugar de adoração. O templo era um lugar onde as pessoas se reuniam em comunhão para fazer a vontade de Deus. Onde eles iam lá e adoravam o nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, lá em sua palavra, quando ele criou o homem, ele disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Então o que ele fez? Ele pegou, através das costelas de Adão, e criou a Eva. Porque ele disse, ó, não é bom que o homem esteja só. Então nós não podemos estar só dentro daqui de casa. Mas nós temos que ir para a igreja, porque lá na igreja a gente vai aprender a ter comunhão. A gente vai aprender a servir a Deus mais, a amar mais as pessoas. Porque quando você vai para a igreja adorar, esquecendo os problemas lá fora, você aprende a amar as pessoas, você aprende a ter comunhão, você aprende a fazer a vontade de Deus. Então essa passagem está bem clara, que nós não somos, assim que nós já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sim cidadãos, concidadãos dos santos da família de Deus. Porque muitas vezes a gente precisa, meu irmão, ir para adorar Jesus. A gente precisa ir para a igreja, fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele disse na sua palavra, ele disse sobre a igreja, que Deus olhou, acho que para Pedro e diz, ó, através dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se a gente não precisasse ir para a igreja, Jesus não tinha dito isso. Deus não tinha dito isso para Pedro. Mas ele disse, então precisa. Porque, vamos lá, vamos supor um soldado, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Uma pessoa, ela quer se alistar ao exército. Só que aí ela vai, eu estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que é verdade. Só que aí a pessoa vai lá e fala, não, eu vou tentar aprender em casa. E muitas das vezes se a de aprender em casa não vai ajudar ele. Ele pode aprender algumas coisas, mas quando ele for para uma guerra de verdade, ele não vai saber como se defender, ele não vai saber como se esconder, porque nem a gente tem internet, mas nem tudo está na internet. Nem tudo que a gente precisa está na internet. Ou seja, a gente precisa ir para algum lugar praticar. Então, que ele precisa ir para o exército para que ele possa aprender cada coisa ali do exército para ele poder ir para a guerra. A mesma coisa é de um médico. Um médico, ele não vai aprender isso na internet, porque na internet não fala sobre medicina, mas não fala tudo sobre medicina, não. Para ele aprender sobre medicina, para ele aprender sobre ele a ser aquele médico, ele precisa pertencer a algum lugar para aprender. Ou seja, ele vai lá para a faculdade, estuda, faz os 6 anos de medicina e os outros anos da área que ele quer, e depois ele se forma e é médico. Mas é o que? Ele teve que aprender. Ele aprendeu em um lugar. E a mesma coisa é na igreja. Para você saber ter comunhão, para você saber fazer a vontade de Deus, você precisa ir na igreja. Você precisa ir para a igreja porque você precisa pertencer a algum lugar. Glória a Deus. Você tem que ir para a igreja te adorar a Deus. Não é simplesmente falar que dá para ser crente dentro de casa. Isso não existe.
Tá? Na Bíblia você não vai encontrar Jesus dizendo que pode ser crente em casa, não. Não. Você vai ver muitas pessoas que indo para a igreja, o quê? Fazer a vontade de Deus. E aprendendo. Aprendendo. Aleluias. Porque é na igreja que a gente aprende. A gente aprende sobre a palavra de Deus. Igual aos cultos de ensinamento. A gente vai lá, aprende o que é a palavra de Deus. E a gente aprende coisas que a gente o que não sabia. A gente aprende coisas que a gente nunca ouviu falar. Tá? A gente nunca ouviu falar disso. Então você tem que ir para a igreja. Glória a Deus. Lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. Desculpa, eu tô um pouquinho tossindo, mas vamos de novo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim, ó. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então a família de Deus, ela é o que? A igreja do Deus vivo. Lembra daquele ditado que diz que a igreja somos nós? Sim, a igreja pode ser nós, mas a gente precisa pertencer ao que é um templo. Porque o que é a coluna e o fundamento da verdade. Então é lá que ela é formada por uma coluna e é lá que você vai encontrar a verdade. Claro, tem muitas pessoas, tem muitas denominações, igrejas evangélicas, que elas não pregam muita verdade, elas deixam muito levar, fazem o que quer, tal, tudo, vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas você tem que encontrar um lugar que prega a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus. Você tem que ir para um lugar que pregue a palavra de Deus verdadeira, que fale sobre arrependimento. Porque tem lugares que você vai e você muitas das vezes você vê muitas pessoas dizendo sobre teologia da prosperidade, etc. Se você vê alguns lugares, você vai ver muitos pastores pregando, você vai receber uma chave de carro e tudo mais. Jesus não quer isso que você fala. As pessoas falam mais de bênção, mas não falam de arrependimento, não falam de confissão de pecados, tá? Então assim, você precisa ir para um lugar e faça a vontade de Deus. Mas você tem que pertencer. Aí as pessoas inventam desculpa. Não vou, eu vi aquela igreja ali que não prega a palavra de Deus, então eu não vou em outra. As outras também é a mesma coisa. Não é assim. Você precisa pertencer a algum lugar. Porque se fosse assim, lá no livro de Apocalipse, quando Jesus ele usou João, né, deu as visões para João lá sobre os fins dos tempos. Sobre os fins dos tempos, você vai ver que ele vai usar para pregar para aquele povo da igreja, acho que de Filadélfia, as outras igrejas lá, você vai ver sobre as igrejas lá, para pregar para aquele povo, porque o povo estava precisando mudar alguma coisa. Ou seja, a igreja de Filadélfia, a igreja tal, de várias igrejas aqui que você olhar no livro de Apocalipse, você vai ver. Porque se nós não precisássemos ir para a igreja, Jesus não tinha falado com essas pessoas sobre a igreja. E a igreja tinha um nome, né? Cada que tinha um nome. Mas a gente precisa pertencer a algum lugar. A gente precisa ir para a casa do Senhor. Adorar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Mas também preste muita atenção em uma coisa que eu vou dizer. Tá? Não é porque você está na igreja que você só vai ser crente dentro da igreja. Não é porque você vai para a igreja que você só vai orar dentro da igreja. Não. Você também tem que ser testemunha aqui fora também. Assim como você ora na igreja, você tem que orar aqui em casa, na sua casa, em algum lugar. Assim como você lê e medita a palavra de Deus dentro da igreja, você tem que meditar a palavra de Deus dentro da sua casa. Tá? Então você precisa ser testemunha tanto dentro como fora. Tá? As pessoas, elas têm achado muitos defeitos na igreja. Porque preste bastante atenção aqui, meu irmão. Não existe igreja perfeita aqui na terra. Toda igreja é imperfeita, porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos.
Aleluias, glória a Deus. Todos nós pecamos. Então as pessoas pegam isso e diz, aí por exemplo, porque sempre na igreja você vai encontrar pessoas boas, dentro da igreja você vai encontrar pessoas que são ignorantes e etc. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ir para a igreja. Não é por causa disso que você vai deixar de ir para casa. Não. Deixa essas pessoas lá na mão de Deus e vai fazer a sua vontade, a sua parte. Faça a sua parte. Glória a Deus. Faça a sua parte. Não ligue para o que o irmão fala de você ou não, mas faça a vontade de Deus. Então que esta palavra possa ficar guardada. Que você possa ir para a igreja, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra do Senhor. Porque Jesus nos ensina que a gente precisa pertencer a algum lugar. Porque é ali que a gente vai aprender os ensinamentos de Cristo. Não foi assim com Pedro, que ia lá para a igreja, pregava a mensagem ali para o povo. E o povo, muitas pessoas eram transformadas. Muitas pessoas eles eram libertadas. Se arrependiam dos seus pecados. Então não deixe de ir para a igreja. Porque a igreja é um lugar de você adorar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então guarde esta palavra no teu coração. Guarde a palavra de Deus. Essa palavra aqui. Porque uma coisa que eu te digo. Quando a pessoa ela busca a palavra de Deus. Quando ela se dedica a buscar esta palavra aqui. Ela sabe que tem que ir para a igreja. Porque aquelas pessoas que dizem que não precisam ir para a igreja. É porque elas não meditam na palavra. É porque elas não têm conhecimento. Por isso que Jesus disse. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então por isso que muitas vezes elas não falam que essa crente dentro de casa não vai para a igreja. Porque elas estão por falta de conhecimento. Tá bom? Então que Deus abençoe. Guarde essa palavra em teu coração. Em nome de Jesus. Se você também quiser colocar sugestões de mensagem que você quer que eu pregue aqui. Tá? Comente aqui embaixo. Arthur, eu quero que você fale sobre tal assunto. Eu falo também. Claro que o que seja voltado para coisa evangélica, tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo. E eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.